que é um desigrejado para você? Uma pessoa que não vai à igreja, é uma pessoa que não tem comunhão com os irmãos, é uma pessoa que anda sozinha e não tem o pastor para pastoreá-la, né? E é isso. O que é um desigrejado para você no sentido da pessoa que era da igreja católica e passou a ser membro de uma igreja numa casinha com 15 pessoas, mais ou menos. Ela foi lá e colocou o nome da igreja, Alma Viva, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Então a pessoa que saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica, ela passou a ser uma desigrejada? Se a católica considerar como a igreja correta, por exemplo, ela é desigrejada? E para essas pessoas que saíram da igreja católica e foram para outra igreja, essas que ficaram na igreja católica são desigrejadas? O que é ser desigrejado? E para a gente pensar, né, usar aqui a fé e a razão, cabe também aqui uma pergunta sobre esse pensamento, até para a gente passar a entender melhor. Quantas pessoas, no mínimo, tem que existir em um espaço para que aquele espaço seja uma igreja? Por exemplo, se tiver 2 pessoas, pode ser considerada uma igreja? Se você estiver sozinho, pode ser considerado uma igreja? 3 pessoas, pode ser considerado uma igreja? Ou teria que ter 100 pessoas no mínimo para ser considerada igreja? Ou para ser considerada igreja tem que ter um pastor, ou um padre, ou um bispo? Tem que ter um ancião? Tem que ter um diácono? O que poderia definir uma igreja? Partindo-se da ideia da quantidade de pessoas. Baseado nessas respostas, que você agora vai passar a pensar, né, usar a razão e não somente a fé, você vai usar os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu te convido a ler o livro Evangelho segundo a Matemática, para você usar a razão e a fé na medida correta. O prefácio do livro está disponível para você aqui embaixo, totalmente gratuito. Dá uma lida, verifica lá como que a gente pode estar calculando a nossa fé. E aí a gente vai começar a nos perceber de que eu sou um herege para você, na mesma medida que você é herege para alguém. Então, o evangélico, por exemplo, ele pode considerar a Igreja Católica como herege, na mesma proporção que um espírita pode considerar o evangélico como herege. Então, no livro, em um dos capítulos, diz até de forma assim, despretensiosa, né? Todos nós heregizamos e somos heregizados, depende do ponto de vista de cada um. Então pensa um pouquinho e comenta aqui o que é para você uma pessoa desigrejada. Agora eu te peço, quando você responder isso, você coloca também um comentário quantas pessoas são necessárias para ser considerada uma igreja. Beleza? Até o próximo vídeo. Pensa aí.